O Super Mundial de Clubes, aquele mesmo com 32 times que a FIFA anunciou para 2025 nos Estados Unidos, pode nem mesmo sair do papel. A Associação de Jogadores, a FIFPro, e as principais ligas nacionais europeias protocolaram uma ação na Corte Europeia contra a realização do Mundial de Clubes e contra a FIFA. E agora, será que a FIFA vai dar para trás? Será que ela vai desistir da ideia? Ou será que isso realmente vai acontecer? Vem conferir aqui comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudo para você o que está acontecendo. Bora lá. Galera, quem curte de fato o Mundial de Clubes sabe que ele é uma obsessão, principalmente dos times sul-americanos. Desde a época que era do Intercontinental, que era administrado pela Toyota, depois foi administrado pela FIFA lá nos anos 2000, um formato atual que a gente conhece de 2005 até esse ano. Só que atualmente a FIFA anunciou um novo formato do Mundial de Clubes com 32 times, que ficou muito atrativo, tendo vários campeões da Libertadores, vários campeões da Liga dos Campeões e disputado por forma de ranking. Então ficou uma Copa Intercontinental de Clubes, uma verdadeira Copa do Mundo. E ficou um campeonato muito atrativo, principalmente para os sul-americanos. Só que é isso que os europeus pensam. Será que eles realmente querem que isso aconteça? Será que os jogadores estão de acordo? Pelo visto, não. Ao ponto de protocolar uma ação na Justiça Comum na Corte Europeia contra a realização. E vou dizer mais, a FIFA está de mãos atadas nessa situação e é uma situação completamente constrangedora, principalmente na questão de valores e na questão de transmissão. Será que isso vai sair do papel? Você quer que o Mundial de Clubes ele aconteça? Coloque aqui nos comentários, eu quero saber sua opinião sobre isso. Vamos à explicação. Primeira coisa. A FIFPro, a Associação de Jogadores, junto com as ligas nacionais, principalmente a La Liga, protocolaram uma ação na Corte Europeia contra a realização do Mundial de Clubes. Isso porque está muito ligado a duas coisas. O dinheiro, as cotas envolvidas, os direitos de transmissão. 2, o calendário. E a começar com o calendário, por quê? Recentemente, uma declaração do Rodri, o jogador do meio-campo do Manchester City, vem dando o que falar, endossado inclusive pelo Guardiola, com a questão de calendário e tempo de descanso para os jogadores, ao ponto deles fazerem greve. Para quem não sabe, o calendário europeu já está muito enxuto. Comparado ao calendário brasileiro, é óbvio que você vai ver que o calendário europeu ele tem um pouco mais de espaço do que a loucura que é aqui. Porém, o calendário do futebol europeu já está apertado, porque são cada vez mais jogos que se tem de seleções e de clubes, são cada vez mais campeonatos que você tem que disputar, e principalmente com a mudança da Liga dos Campeões e agora com a importação do Mundial de Clubes, você vê que os jogadores eles estão pouco tempo de descanso. Por quê? Porque o Mundial de Clubes ele está para ser disputado entre os dias 15 de junho e o dia 13 de julho em anos ímpares. Ou seja, ele aconteceria de 4 em 4 anos, só que você já tem no calendário europeu a Copa do Mundo, você já tem a Eurocopa e agora você tem o Mundial de Clubes. Ou seja, você preencheria quase todos os anos, de 4 em 4 anos das disputas, entre o período de agosto, entre o período de junho a julho. Ou seja, se você tem um preenchimento, você não tem a capacidade dos jogadores se recuperarem e descansarem. Sendo que tem uma regulamentação e tem uma norma que diz que os jogadores eles devem ter um tempo hábil de descanso. E eles não teriam. Os clubes teriam que se reapresentar cada vez mais cedo, com tempo mínimo de descanso, na temporada seguinte, porque disputariam o Super Mundial. E isso afetaria principalmente o desempenho dos atletas, das quais os clubes que pagam salários para eles e não as seleções, por exemplo. Então, a FIFA, como ela administra tanto os campeonatos quanto o calendário, e claramente ela coloca um campeonato seu para conseguir vender mais, ela não consegue estabelecer uma boa relação entre clubes e FIFA. E com isso gera revolta principalmente nos jogadores, que não conseguem ter tempo hábil de descanso. Isso que já está sendo endossado entre vários jogadores e vários técnicos. Outro ponto que a gente precisa colocar também é a questão dos valores, do dinheiro. Por quê? Porque um Mundial de Clubes, diferente do clube sul-americano, para o clube europeu não é vantajoso. Já foi lá no início da década de 60, que você tinha o Real Madrid querendo explorar o seu poderio ao longo do mundo, só que isso já foi provado por A mais B, desde vários formatos do Mundial, desde o Intercontinental até a administração da FIFA, que o clube europeu ele tem o maior poderio, sim,
ele tem o maior orçamento, ele tem os melhores jogadores, principalmente por conta da Lei Bosman lá nos anos 90, onde facilitou a transação de jogadores entre clubes europeus, fazendo ter os elencos mais fortes do mundo. Então fica claro que eles não precisam provar por A mais B que eles têm um elenco mais forte, que ele tem os melhores jogadores. Isso já fica na realidade. Então o Campeonato Mundial, no formato que está, ele vira apenas uma formalidade para o clube europeu e apenas mais um estorvo, ao ponto de que você vê que os torcedores não ficam na rua comemorando como comemoram aqui. Por exemplo, o Corinthians, em 2012, ele levou 30 mil torcedores lá para o Japão. Aqui não. Você vê que o europeu, ele já tem uma cultura mais diferente. O Mundial, ele é apenas um jogo de torneio amistoso. Pra gente já é um torneio muito grande. Então a FIFA vendo que a perda de interesse, e com perda de interesse você perde audiência, você perde... Perdendo audiência, você perde dinheiro, patrocínio, você precisa reformular. Então a FIFA resolveu criar um torneio de 4 em 4 anos que ficasse no lugar das Copas das Confederações, onde você conseguiria reunir todos os maiores clubes do mundo e melhores de acordo com rankings e também campeões dos seus campeonatos intercontinentais, ao ponto de fazerem disputar o Super Mundial de Clubes de 4 em 4 anos. E nesse formato atual, que a gente vê que é de 2005 até agora, passaria a se chamar o Intercontinental. Então, esse formato em que o europeu está na final e o sul-americano entraria na semi, pegando o campeão de outros continentes, esse formato atual do Mundial de Clubes, ele seria chamado de Intercontinental. E o Mundial de Clubes com 32 times chamaria-se Mundial de Clube ou Copa do Mundo de Clubes. E aí você tem que os clubes europeus, eles alegavam receber 100 milhões. Então a FIFA, ela pagaria 100 milhões de euros apenas para o vencedor. E para você participar, ficaria 50 milhões de euros. Então, pensa na cabeça de um clube europeu. Caramba, eu vou disputar um Super Mundial, um campeonato que é mais fraco que a Liga dos Campeões de fato, ou que seria mais fraco que a Superliga que eles estavam tentando criar, e você passa a ganhar 50 milhões de euros apenas para poder participar. Ficaria do caramba. Então ficaria uma oferta atrativa. Só que pelo andar da carruagem, não é isso que acontece. A FIFA não está conseguindo patrocínio, a FIFA não está conseguindo vender as cotas de TV que eram esperadas. E com isso, você tem uma perda de receita. Então você já tem uma renegociação que atualmente já está girando na casa dos 20 milhões de euros apenas para participar. Poxa, de 50 cai para 20, você cai mais 50%, não é mesmo? Então você não conseguindo as cotas, isso faz com que os clubes eles percam o interesse. E aí você tem uma reunião de jogadores e você tem uma reunião de presidentes das ligas, principalmente da La Liga, protocolando na Corte Europeia que, olha, devido a vários fatores, principalmente por conta de calendário, eu não quero que os clubes participem. E como é que fica a questão de tudo isso? Os clubes eles podem negar a participação, eles podem até negar a participação, só que vai ficar feia a decisão. O que pode acontecer é o clube ele resolver participar, mas levar o time B. E levando o time B, você perde interesse, porque muita gente que pode assistir, principalmente nós sul-americanos, é querer assistir o Manchester City com o time completo, é querer assistir o Liverpool com o time completo, por exemplo, ou o próprio Real Madrid, e você chegar e ver o time reserva por conta de um não acordo entre FIFA, jogadores e ligas, você pode ter um campeonato completamente prejudicado e um campeonato que pode não sair do papel. E o que a FIFA alega? Ela alega que é pura hipocrisia, porque na formação do calendário, e a FIFA quem forma o calendário, você tem a aprovação dos próprios clubes. E se você tem a aprovação dos próprios clubes, eles estão de acordo com a implementação do Mundial de Clubes, tanto que quando a FIFA anunciou, os próprios clubes eles foram de acordo. Quem aí não se lembra da declaração do Ancelotti, na seleção, quando ele estava naquele imbróglio da seleção brasileira, ele falando que o Real Madrid poderia não participar do Mundial de Clubes. E depois o Real Madrid ele volta atrás e fala que sim, o Real Madrid vai participar do Mundial de Clubes. Então fica um disse-me-disse. Que no final das contas, tudo gira em torno de calendário e principalmente de dinheiro. Agora, se a FIFA ela conseguir vender as cotas, se ela conseguir reajustar os valores daquilo que ela mesma já tinha prometido, acredito que as ligas elas podem voltar atrás e falar, caramba, nós temos uma participação aqui, nós temos um viés interessante. Até porque cada participação
você ganha um certo valor. Mas deixar de ganhar mais, por exemplo, disputando a Premier League, La Liga, para poder ganhar menos, disputando o Mundial de Clubes e cansar ainda mais os jogadores, é um pouco complicado. Agora, os jogadores se unirem para eles poderem fazer ou uma greve ou negar a participação, aí é um feito inédito, concorda? Por quê? Porque o que mais você ouve é que os jogadores de futebol não é unido. E ao ponto deles ser unidos a esse ponto, é um recado muito bem claro. Estamos nos organizando como classe ao ponto de lutar pelos nossos direitos e lutar principalmente pelo descanso. Então, se você tem uma mudança de postura dos jogadores alegando isso, nós poderemos ter sim uma mexida no Mundial de Clubes. Qual que é o grande fato a ser observado? O Mundial de Clubes tem sua primeira edição agora nos Estados Unidos. Porém, ele pode acontecer aos trancos e barrancos? Sim, só que ele pode nem mais acontecer. Então tudo vai depender da cena dos próximos capítulos. Um imbróglio é que foi protocolado assim na Justiça Europeia, na Corte Europeia, e agora a FIFA vai ter que se defender com unhas e dentes. E você, o que você acha? Você acha que o Mundial de Clubes ele vai sair do papel? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Gostaria de saber, não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima.